É isso aí, tá no ar. Sejam muito bem-vindos ao Belgocast. Esse é o podcast da Belgotex do Brasil, um baita canal de informação que nós queremos trabalhar para levar a vocês novidades de mercado, situações, dúvidas. Então é muito legal essa roda. Na verdade, é nada mais do que uma resenha entre amigos, né? E nós estamos aqui presente hoje com o nosso amigo Thiago, de São Paulo, meu parceiro de trabalho, Ian, e nosso convidado especial aqui de São Paulo, diretamente de São Paulo, que trouxe... Você trouxe a chuva para cá ou foi o oposto, né? Não sei se a gente... Foi o oposto, viu? É isso aí, meu querido Alexandre, seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente agradece aí você ter topado esse convite, né, desde antemão. Nós já temos uma relação um pouco mais antiga, no caso, né? Tivemos uma experiência relacionadas a conhecimento, a teste de nossos produtos também, que foi algo que nos despertou e nos ensinou bastante, e talvez tenha sido ali também um estopim para que a gente chegasse até aqui e tratasse dessa situação tão importante que seria o pós-obra, que é algo que não é muito valorizado hoje. Eu não sei se é algo nosso do Brasil, eu não sei se é algo de repente talvez a nível mundial, mas a gente entende que toda a situação do pré e do durante de um produto, ela é super bem valorizada, mas a partir do momento que o cliente comprou e instalou, ele se sente que não tem mais uma obrigação talvez de manter, ou seja, o assunto se deu encerrado por ali. Então a gente vai abordar um assunto muito importante hoje, que é conservação e manutenção de produtos. Alexandre, eu falo demais, meus amigos aqui eu peço que me cortem também, o Ian já sabe muito bem disso. Eles também falam demais, tá? Não é só eu, é que eu não comecei ainda, né? Na hora que eu começar vai ficar difícil. Vamos engrenar aqui. Eu gostaria que você se apresentasse, cara, falasse um pouco da tua pessoa, da tua experiência, o que você quiser, meu amigo, fique super à vontade. A TJ, ela foi fundada em dezembro de 1998. Foi uma sequência de fatos profissionais que acabou me levando a fundar a TJ. E no decorrer de todo esse tempo, nós vimos filtrando nessa parte de prestação de serviços, tá, o que era mais rentável e o que também nós tínhamos condições de trabalhar adequadamente. Porque não adianta você propor uma coisa para o cliente e entregar outra. Então, durante esses 22 anos, estamos indo para 23 anos, a gente procura ser o mais fiel possível, tá, dentro de uma realidade de trabalho. E focamos nosso trabalho na parte de implantação, de limpeza de término de obras de pisos vinílicos, restauração, tá, de pisos vinílicos e também minerais e compostos. Então hoje o foco da TJ é limpeza de término de obras, tá, e manutenção e conservação de pisos. E algumas restaurações. Você tem aqueles pisos limpos antigos, que está sujo, encardido, cheio de cera, aquela coisa toda. Nós temos técnicas e equipamentos para isso. Agora, no tópico de limpeza de piso, limpeza de término de obras, existe uma deficiência muito grande. Você tem pisos que não requer cera, desculpe, e é vendido. O especificador entende que o piso não precisa de cera, que ele precisa de uma manutenção específica. Quem vende explica muito bem para o cliente. Tá? Então, compra-se o produto, sabe-se que o piso requer uma limpeza simples, não precisa de cera, a manutenção dele é muito fácil. Mas a hora que o outro elo, que é a manutenção e conservação, essas informações não chegam e não são levadas à prática. Sim. Para que... Eu sugiro que começamos assim, que por exemplo o Thiago fala para nós que nós temos basicamente dois tipos de produtos, com uma aplicação PUR, uma aplicação com PU, e aí você fala qual que é a diferença de manutenção dos dois. Aí, Thiago, eu acho que mostra um pouquinho dos nossos produtos, aí depois o Alexandre mostra se é PU. Sim. Legal. Não, é legal, Alexandre, essa conversa meio que se desencontra mesmo lá na frente, né? Para quem vai depois fazer a manutenção, o tratamento do piso, esse tipo de cuidado, né, que tem que ter. E a Belgotex nesses anos tem acrescentado muitas coleções de produtos, né, na nossa família. A gente vai começar falando um pouquinho dos homogêneos. Vamos falar primeiro dessa linha de produtos. Hoje a gente conta com duas coleções praticamente no mercado,
que é a linha XLPU, até tem uma bandeira um pouco maior aqui, né? Que esse é um produto, vamos dizer assim, é a linha de entrada, né? Abraça um grande nicho de mercado, principalmente por questões de custo, né? A gente pega aí muita obra pública, que tem uma demanda muito forte nesse segmento, e ele é um produto que tem um tratamento de superfície. A gente tem que deixar claro que muita gente também às vezes entende errado, né? Fala que o tratamento está em toda a composição do produto, e não é sempre tratamento de superfície, né? O que importa realmente vem na superfície. Então nós temos a linha XLPU, que vem com resina de poliuretano, que hoje é uma das mais resistentes no mercado. A gente conhece produtos que têm derivação de resina acrílica que não tem a mesma resistência à abrasão, aos riscos convencionais do qual o poliuretano suporta. E nós temos também os pisos, né, como essa linha aqui que é o Classic Mystic, que já vem o tratamento de PUR, ou seja, o poliuretano reforçado, né, ou seja, uma camada em dobro desse tratamento. Fala um pouquinho pra gente em relação à diferença de tratamento e no teu dia a dia. O que você vê mais, o que você percebe mais de vantagens e benefícios entre as duas coleções? Qual que é a visão que o cliente tem desses produtos no mercado? O XLPU, nos trabalhos que eu faço, eu aplico, alguns eu aplico cera, outros eu só faço a limpeza de término de obras. Eu, como na área técnica, não vejo necessidade, em primeiro momento, de se aplicar cera como um fator primordial. Desculpa, você falou em limpeza pós-obra. Sim. Ou seja, os dois precisam de limpeza pós-obra. Os dois precisam de limpeza pós-obra. É a mesma para os dois? Quando começa, vamos dizer, a obra terminou... Isso, vamos começar primeiro pela limpeza. Vamos pensar na limpeza de término de obras. O primeiro dia. Entregou a obra. Entregou a obra, isso. Entregou a obra. É a mesma coisa. Como é que é isso? Por que é importante essa limpeza pós-obra? Importante porque você tem resíduo de adesivo de instalação, você tem resíduo de lixa de parede, você tem resíduo de gesso, você tem resíduo do tráfego do pessoal trabalhando que entra na obra. Gesso tem muito, né? Muito. Tá? E todo mundo protege a obra? Todo mundo protege o piso? Até hoje, o único local que eu fiz, porque eu também sou especializado em limpeza de término de obras no geral, foi na Centauro Shopping Moca, em São Paulo. Lá terminou de instalar o LVT, nós entramos com a lavagem, lavamos o piso, em seguida já vieram com o salva-piso. Que é um papelão, né? É um papelão com plástico bolha que né? protege o piso. E depois foi obra em cima. Gesso, pintura, retoque, montagem das araras, das gôndolas. Sim. Terminou, o pessoal foi lá, retirou o salva-piso, nós limpamos mais os cantos, porque é onde tinha os detalhes. É uma limpeza mais fina, né? Na limpeza mais fina, relavamos o piso. Sim. Aquele piso não teve nenhum risco, não foi danificado. Alexandre, só para a gente deixar mais claro para quem está assistindo a gente, essa limpeza é o que? É varrer? É aspiração? O que é esse? A limpeza técnica de término de obras no piso, ela se compõe de limpeza manual nos cantos, não tem jeito, e tem que ser uma pessoa profissional. Um pano? Com fibra. Pano de microfibra, né? Não, você tem que usar uma fibra, por isso que eu falo, a limpeza técnica de término de obras, você tem que ter profissionais qualificados para ela. Não adianta você pegar um pessoal de manutenção e conservação e querer que este pessoal faça essa limpeza. Existe até uma diferença muito técnica se você comparar o hospital com uma academia. O pessoal de manutenção e conservação de hospital, eles são limitados a produtos e materiais para a higiene hospitalar. Justamente voltado para o combate à infecção hospitalar, à manutenção no geral. A limpeza técnica de término de obras, a pessoa tem que agachar, tem que limpar os cantos para poder remover tinta. Cita pra gente a sequência dos ferramentais utilizados nesse processo. Você precisa de fibra abrasiva, fibra verde. Sim. Você precisa de uma enceradeira, de preferência com diâmetro acima de 440. A enceradeira é o pessoal fala de máquina rotativa, Isso, tem vários nomes no mercado, né? Na limpeza técnica de término de obras, você usa materiais não especificados pelo fabricante do piso.
Por que você está fazendo uma limpeza de mutirão? Por isso que você precisa de limpeza grossa. Sim. Posso mostrar o disco para você? Perfeito, por favor. Depende da obra, então você usa ou vermelho ou verde. verde. Tá. Então se Claro. é menos intensa a sujidade, você vai pro vermelho. Vermelho. Se está muito carregado, Você entra vai com pro verde. É claro que você tem que ter um profissional Que sabe. qualificado, Exatamente. porque você pega a enceradeira. A enceradeira você tem que estar girando de um lado para o outro. Ela não pode ficar parada, porque senão ela vai gerar um atrito, um aquecimento e vai marcar o piso. Passou a enceradeira, aí vem o ponto primordial, senão você morre na praia, o enxágue. Então essa limpeza sempre com detergente diluído na Detergente água, diluído. e aí você está rotacionando Isso. isso mais ao centro, né, do ambiente. Sim, justamente. Tá. E aí você recolhe esse resíduo. No nosso caso, nós utilizamos aspirador de água. Ah, legal. De sólidos. Então, qual que é a diferença do pessoal que puxa com rodo? Não sobra nada Quando de você resíduo. trabalha com o líquido no aspirador, ele puxa da porosidade do piso, tanto o líquido junto com o sólido. Quando você passa o rodo, você revolve lá aquilo ainda, que está né? por cima. Ainda fica no suco, provavelmente. Isso. Na microporosidade Na microporosidade. que né? tem do piso. Então essa é a diferença. Então você vem com o aspirador, passando, aí depois você vem com o pano úmido. E no pano úmido, você vem tirando o que a gente chama de gatinhos. Que é aquilo que a enceradeira não tirou, um pinguinho de tinta aqui, um adesivo aqui, tá? Alguma massa de gesso que ficou impregnada. Então o processo de enxágue tem que ser muito bem feito, mas isso não é só no piso, isso é em qualquer coisa. É no nosso corpo, é no carro. Isso daí deveria ser uma coisa padrão mundial. Sim. Uma pergunta, de 100% das obras, qual é o percentual que faz esse processo hoje em dia, esse procedimento de limpeza técnica? Olha, avaliando pelas experiências, as visitas técnicas, eu vou falar para você 40%. É um perfil baixo ainda, né? Sim, para o volume de baixo. obras que o Brasil tem. Não, e a questão do pós-obra é algo que nós discutimos que é impressionante. Se você vai... esse negócio do rodapé, por exemplo, que você falou da sujidade, foi algo que eu já peguei numa obra de grande porte, que você tinha um problema no piso, que na verdade não era um problema no piso, foi um problema causado pelo fato de misturarem a questão de uma higiene diária, de uma limpeza diária, com uma limpeza de uma situação mais intensiva que seria a pós-obra. Todos os rodapés, quando você passava a mão de ponta a ponta, todos com pó de gesso. E aquilo ali Que é vai justamente, esvairando né? no ar. É justamente onde vai marcando. Exato. Aí você bate a vassourinha ou o rodinho molhado na hora que você está passando ali, pof. E aquilo vai caindo, vai se misturando com aquela água encardida que você comentou, né? Que o pessoal normalmente faz a limpeza com um paninho e uma água que normalmente talvez seja mais encardida. O usuário Ok, final, o consumidor, o dono do hospital, o dono da academia, não deveria aceitar a obra. Sabe, sabe, cada engenharia tem um documento de entrega da obra. Não deveria aceitar, não deveria. Exatamente. Isso que você está primeiro, falando. Exigência final e a mudança, checklist. e o consumidor final também passa por isso. Eu digo assim, o residencial também tem muito desses problemas, problemas. E é mais acentuada a reclamação no residencial, porque a gente sabe que uma obra residencial para uma obra comercial, o pessoal falou, opa, uma obra residencial você tem que realmente ter ali acho que um cuidado Maior. redobrado ou até mais do que uma obra Porque comercial. é assim. algo que o pessoal realmente vai estar vendo no dia a dia, né? Com mais Exato. frequência. Então, Alexandre, para tentar continuar. Então, falamos aqui, essa é a pós-obra, primeiro dia. Esse é o pós-obra. Então, não tem diferença entre produto barato, produto mais caro, produto com tecnologias diferentes. Mas aí, depois, ok, a obra está entregue, documentos assinados. Depois, o que nós vemos muitas vezes é que muitas empresas, muitos hospitais, eles não têm um plano de manutenção. Eles começam a se preocupar quando muitas vezes está tarde demais. Então, vamos tentar falar de novo. O que Belgotex quer é que clientes finais, com nossos produtos e com os produtos dos nossos concorrentes também, que eles pensem em planos de Planejamento, manutenção. né? Planejamento, exatamente. Planejamento. Então, com certeza, entre os dois,
um produto com PUR e um produto com PU, tem diferença, porque você paga basicamente, Thiago, uns 20% mais caro com um produto com PUR, com certeza, na manutenção tem diferença, no dia a dia. Sim. Com certeza. Né? Então, por favor, Alexandre, tem uma água, Alex? Eu aceito, por gentileza. Eu também. Eu acho que a gente montou até na pauta, ó, já entrando nesse gancho, a gente colocou até uma questão que gostaríamos de ouvir aí. A questão da diferença no plano de manutenção nas situações de um PU para um PUR, porque a gente sabe que existe o enceramento e o sistema de tratamento dry buff, né? Uma restauração a seco. Como é que você procede, por exemplo, nos pisos que só tem tratamento PU com relação aos de PUR? Como é que é a tua abordagem? Ou o que você, vamos falar ao contrário, o que você vê quando você chega e já tem um problema detectado e que você diferencia esses dois tratamentos? Nós temos um problema em si, eu vou voltar só está na limpeza de término de obras. Todo o problema do piso vinílico começa a apresentar manchas, foi no período de pós-obra, quando foi feito direito. Agora, vamos dizer que foi feita a limpeza técnica linda e maravilhosa, a engenharia, tanto o cliente tem essa consciência, esse conceito. Vamos falar do XLPU. O XLPU você tem que lavar ele com um disco vermelho e um bom enxágue da manutenção e conservação do dia dele. Agora, é um local que tem muito tráfego, gera uma porosidade excessiva. Vamos dar um exemplo: entrada de PS. Então, a entrada de PS entra tudo. Maca, cadeira, areia, com roda, sem roda, sangue caindo no chão. Sim, é bem agressivo, né? Nesse caso, eu aconselho, porque o piso vai começar a encardir. Faz a limpeza técnica dele e utiliza a cera acrílica para a manutenção dele. Só um ponto, a gente está falando assim, de situações onde as equipes de manutenção às vezes têm uma certa precariedade, né? De como manter isso, de como limpar isso no dia a dia. Então a cera às vezes ela é o quê? Um facilitador de manutenção. É um facilitador de limpeza, tá? Mas não tem jeito. O cliente depois ele tem que manter isso. E como inclusive, a gente chama de película de sacrifício. É a camada sacrificial. Você falou uma coisa muito importante. Entra de tudo, mas o que muitos projetos também não têm é aquela barreira de entrar para parar. A barreira de contenção. A barreira de o famoso capaz. Exatamente. Ou seja, eu sempre aprendi que isso é muito importante e eu vejo por aí, você entra num shopping às vezes e tem barreiras de entrada, né? Ou às vezes não tem, Thiago. Às vezes você tem lá um shopping que entra milhares de pessoas por dia e tem um capacho de... Olha, eu acho que hoje 90% dos edifícios comerciais usam e então vamos começar com isso, porque isso ajuda pra caramba na manutenção. Com toda certeza. Então, nós como você, especificação, a gente tem que sempre lembrar de essa barreira de contenção é muito importante. Aí, depois, a manutenção é diária, é 2 vezes por dia, a gente está falando de PU. Esses tem que ser feito por uma empresa especializada ou os próprios hospitais eles têm equipes próprias? Como os hospitais têm equipes próprias. Tá? E aí eles definem o processo de limpeza, manutenção e conservação de acordo com o tráfego que eles têm. É claro, no térreo recebe todo o tráfego, depois isso vai se diluindo pelos pavimentos. É claro, por exemplo, estamos falando de um hospital que tem 10 pavimentos. Com certeza, no 10º pavimento, lá a agressão de piso é menor do que agora, no térreo, que é onde eu citei a questão da cera, no térreo, não tem jeito. Ali você recebe toda a carga. A velocidade Você falou disco vermelho. Sim. Existem discos vermelhos diferentes, como você estava explicando aqui do disco verde? Tem discos vermelhos diferentes? Sim. Tem que ter cuidado com isso também. Tem que ter cuidado com isso também. Eu peço licença. Ou seja, é padrão, mas não é, né? Pela curva você acha o vermelho padrão, vermelho, não é. Esses daqui são 2 discos vermelhos. Vocês vão ver a diferença de abrasividade. São produtos importados ou nacionais?
Olha, até onde eu tenho conhecimento, na verdade se compra as bobinas, se importa as bobinas, e aqui é feito o processo de cortar, como também das próprias fibras verdes. Então, qual a classificação de uso no caso aqui, Alexandre? Porque eu vejo 4 discos vermelhos, certo? Exatamente. Qual que é o correto? O correto para que é especificado no manual de manutenção e conservação é o disco vermelho, o Red Buffer, tá? Que é o Rubina 3M. Tá. Então a 3M é uma referência. É uma referência. Por quê? Tem aqui? Tem. Esses daqui. Esse aqui de baixo. E esse também do 440. Esse aí. Daqui de baixo. Pode ver que é o Red Buffer. Esse daqui eu trouxe que ele é já... Esse daqui já foi usado. Tá. Mas vocês vejam que a consistência dele não está diferente. E na composição dele, tem uma diferença de materiais que propicia na lavagem e também dá uma restaurada no brilho do produto. Então, o XLPU, então você tem instalado o XLPU. Nas áreas de maior tráfego, não tem jeito, você tem um desgaste muito grande. Às vezes eu falo para o cliente, olha, pode ser um piso de vidro, de diamante, não adianta, contra grãos de areia, nada resiste, então vai desgastar. Então, esse vai remover esses grãos de... Não remova os grãos de... Sujidade? Sim, remove os grãos e, vamos dizer, ajuda a... Isso, mas ele não fecha a porosidade do XLPU. Não, mas isso depois a gente vai falar sobre, ou seja, barreira de contenção. Depois, isso diariamente, semanalmente? Aí eu falei para você, tudo depende do tipo de tráfego. Aí o plano de manutenção que o cliente tem, seja mão de obra própria ou mão de obra terceirizada. Vamos pegar algum exemplo assim que você já tenha visto na prática, de uma área muito agressiva. Olha, a gente está falando aqui de limpeza mecanizada. Ela é semanal, diária, ou eu acredito que é mais manual por mop e semanal dependendo da intenção? A manutenção sempre é por mop. E você dá essa orientação, porque eu entendo que quando você entra com esse plano de ação na questão nós tratamos sobre pós-obra, ela tem uma continuidade. Então você também é aquele cara que vai lá e resolve e traz, por exemplo, trazendo, falei, você fez o trabalho agora, eu fiz o trabalho realizado com pós-obra, então o piso está aqui entregue. Porém, não para por aqui. Você tem aí o produto ainda sendo utilizado. Você dá essas orientações, por exemplo, para uma limpeza diária? Sim, na verdade, quando eu concluo o serviço, eu entrego um manual de procedimento. Isso é interessante. Legal, perfeito. Porque é a continuidade do teu trabalho. Sim, né? Não faz sentido. Não faz. E nós nos colocamos à disposição do cliente. Eu falo para o cliente, por exemplo, tratamento de piso. Olha, no tratamento de piso você tem a garantia de 6 meses contra amarelamento precoce, traseira se desprender do piso. É a garantia básica, você tem 6 meses. Mas 6 meses em um dia ou daqui a um ano, as dúvidas que você tenha, você liga. Se eu puder resolver por telefone, excelente, economiza o seu tempo e o meu. Senão, eu vou pessoalmente. Então, o cliente, ele tem a segurança que a qualquer momento que ele tenha alguma dúvida técnica, ele pode entrar em contato. Então, nós não estamos interessados no valor financeiro, nós estamos interessados primeiro na satisfação do cliente no médio e longo, imediatamente, médio e longo prazo. Sim. Eu quero voltar na sequência. Vamos lá. Ou seja, você entregou a obra, já falamos isso. Aí depois, entregou a obra, nós falamos de MOP diariamente. Ou nós estamos falando do XLPU. Então, cera ainda não entrou. Ou já volta a ser a partir do primeiro dia? Eu não aconselho. Ok, então... Porque, na minha experiência, tá, ele tem uma boa capa de tráfego. Como eu falei, a resina de poliuretano é uma das mais resistentes do mercado. Agora, vou instalar o XLPU num local de alto tráfego que o pessoal vem de uma área da fábrica, Ryzen. Vou citar a Ryzen. Eu fiz algumas restaurações de piso. A Ryzen é paralelepípedo e areia. O atrito e resíduo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, ou seja, cera desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Porque vai facilitar. Mas vamos dizer, em condições normais, não é cera, vamos, MOP, depois disco vermelho para
vamos dizer, semanalmente, isso depende um pouquinho do tráfego, mas depois nós vamos para a cera, certo? Em princípio. Se é uma área de alto tráfego. Se é uma área de alto tráfego. É aquela leitura que você fez, por exemplo, de um prédio de 10 andares. Sim. Se você tem um nível de abrasividade e uma constância muito grande no térreo, no primeiro e no segundo, e de repente no restante não, talvez o mais indicado você seria fazer a questão da camada protetora, né? Os locais é uma questão de leitura. Você precisa gastar mas é o que a gente falou, porque muitas vezes dos locais onde vai ser aplicado, às vezes as empresas elas podem não ter essa limpeza mecanizada. Então a cera vem para facilitar onde ele só tem o MOP, por exemplo. E tem muita situação que eu acho que só se encontra MOP, né? Sim. Traduzindo aqui, o MOP é o antigo esfregão, vamos colocar dessa maneira. É mais barato, então tudo que é mais barato na limpeza as pessoas querem. Está atrelado, né? O povo especializado não precisa. Você não tem que fazer um treinamento do que é, né? Agora, quando você tem a cera já aplicada desde o primeiro dia, né, nessas áreas de fluxo intenso, quando entra com as limpezas mecanizadas e o disco abrasivo, isso vai interferir em alguma coisa nessa cera ou de maneira alguma? Não, vai interferir. Depois você tem que fazer recamada, porque dependendo... Mas na limpeza mecanizada precisa depois reaplicar? Se você utilizar o disco vermelho, não. Não, o disco vermelho não. Não, sim, o vermelho. O vermelho não precisa. Desculpa, quem entendido que seria o vermelho. Você vai estar sempre fazendo, na verdade, essa limpeza com detergente diluído, rotação em baixa, né? E aí sim não vai danificar aquela impermeabilização que você fez anteriormente. Tá. E se você tiver uma high speed, se você tiver uma high speed, você pode entrar com branco, um leve polimento. Para puxar o polimento. É isso onde eu queria chegar, porque a gente vamos imaginar que a gente está falando de um hospital um pouquinho maior que tem o próprio equipe de manutenção e o próprio maquinário para fazer isso. Então, até nesse momento, você fez a limpeza pós-obra. TJ, tchau, foi embora. Sumiu, aí o pessoal da manutenção daquele hospital está passando MOP, está passando disco vermelho e num determinado momento tem que chamar o TJ de volta para uma manutenção especializada, correto? Você acabou de falar, por exemplo, de disco branco, high speed. Sim. Provavelmente o pessoal de manutenção nem do hospital sabe o que é isso. Exatamente. Nem sabe o que é isso. Vamos lá. É depois de 6 meses, é depois de um ano. Quando que esse hospital tem que chamar? Qual é a intensidade desse desgaste que eles vão recorrer a você? Em que escala de tempo isso acontece? Veja bem, tá? Bom, primeiro que os hospitais, a maioria dos hospitais, eu acho que 100%, eles já têm, tá, mão de obra para remoção e aplicação de cera. Mas vamos pegar a hipótese de não ter. Em média, no segmento hospitalar, isso tem que ser refeito a cada 6 meses. A cada 6 meses? Média. No segmento hospitalar. Mas a gente está falando tanto de um alto fluxo quanto um fluxo médio? Ou independe? Eu estou generalizando todas as áreas. Todas as áreas. Até por questão de especificações com relação à parte de infecção. Sim. Infecção hospitalar. Mas as áreas críticas, muitas vezes, é refeito a cada 3 meses. E elas são feitas a cada 3 meses porque o planejamento de manutenção não foi seguido e ela poderia ser estendida, ou porque de fato realmente em 3 meses tem que ser feito? Devido ao desgaste. Eu vou citar o shopping. O shopping, se você passar a noite nele, você vai ver que tem sempre uma propano, que usa esse disco aqui. A propano é a máquina, né? É uma polidora. Uma polidora, né? Que usa esse disco. Isso é para superfície. É cerâmica, justamente, né? Pedra, né? Queimando. Deixa eu ver. Ele é bem abrasivo. Queimando a cera para puxar o brilho e remover aquela. Ou seja, esse disco ele queima um pouquinho da cera. Ele queima, traz o brilho de volta, que no shopping eles querem isso. Né? Tem até uma característica do disco que as pessoas, quando eu falo, é verdade. Por que o disco se chama disco de pelo de porco? Porque ele tem pelo de porco agregado na composição dele. E com o aquecimento, ele solta um óleo. Esse óleo ajuda na parte
do atrito e gerar... Entendi. Então, voltando no hospital agora, você está falando de 3 a 6 meses precisa aplicar cera novamente. Onde o pessoal aprende sobre isso? Você oferece esse tipo de consultoria quando você vai para um hospital? Veja bem, tá? Eu ofereço, mas no segmento hospitalar, como eu disse, eles têm as próprias pessoas. E isso vai pela própria questão visual. O piso começou a perder o brilho, começou a apresentar manchas, as pessoas sabem que tem que vir. Lá, no caso da cera, tá? Ou vem com disco verde, só falando de remoção. Sim. Esse disco, esse aí que o Ian tirou, não é o referência, só para a gente trazer o que é referência ao vermelho e ao verde. Cera. Perfeito. Tá? Vem com disco verde, lava o piso, aí você vai forçar, dependendo se é uma área que recebeu uma agressividade muito grande e que tenha no mínimo 8 camadas de cera, porque tem isso também, você pode utilizar com disco preto. Mas aí você tem que ter qualificação para isso, né? Porque... Não, em todo o processo tem que ter qualificação. 100%, né? Porque mesmo o disco branco, se você ficar com a enceradeira parado, você gera atrito. Puxa, esse parece um... Nossa. Isso aqui justamente é para utilizar na parte de remoção. Remoção de cera. Remoção de cera. Isso aqui é uma palha de aço nível hard, né? E tem que ser por profissional qualificado, por quê? Você pode gerar um dano irreversível. Você não tem, tá, um piso perfeito. Você tem algumas imperfeições. Tá claro que hoje existem produtos que chegam próximo do zero, mas eu estou partindo pela minha experiência. Não tem piso perfeito. Quando você vem com um disco desse daqui, você tem que fazer uma remoção de cera. Aqui tem cera, só que aqui está mais alto. Você está falando isso de acompanhar o contrapiso? Sim. Se não é um profissional qualificado, ele vai ficar parado aqui em cima, ele vai comer o piso aqui. Acabou com o piso. É o dano irreversível. Isso é um outro ponto, né, Ian? Porque a gente está falando dos tratamentos, mas a gente nem entrou na preparação do piso para receber essa manta. A própria Belgotex vem investindo, nossos concorrentes também. Eu acredito que a mão de obra, a preparação preparação do piso, umidade, nivelamento, tudo isso tem melhorado muito. Mas a própria Belgotex tem no nosso site, né, Belgotex/soluções, nós indicamos qual que é o sistema necessário para ter uma boa preparação. De acordo com a situação. Que é muito importante, porque justamente por causa disso, se você tem um pouquinho de desnível, tudo bem, de dia a dia vai funcionar. Só que você começa a manutenção, você pode queimar e num determinado, você queima aqui o produto, é irreversível, uma vez que isso aconteceu. Mas isso vamos ter em outro podcast, talvez, Alex, a gente fala de preparação sobre isso. Fala sobre isso, mas eu queria... Então, cera. Como que aplica cera? É com um spray? Como que aplica cera? A cera, nós aplicamos com mop. Cadê o mop? Tá aqui atrás, eu acho. A gente pode tirar os discos, né? É aplicado. Nós aplicamos com esse mop, que é de microfibra. Microfibra, ok. Tá? Porque para você aplicar a cera, o piso tem que estar muito bem limpo, muito bem enxaguado. Eu costumo até dizer que um piso é o mesmo serviço que a manicure faz. Eu falo para os clientes, olha, você conhece a manicure? Eu sou o pisocure. A cutícula da unha tem que ter sido muito bem feita, a unha tem que estar muito bem limpa para depois receber o esmalte. Se a preparação não estiver boa, você pode dar 10 demãos de cera, 15 demãos de cera, porque o piso... Porque na verdade naquela microporosidade pode ficar a presença de contaminantes que vão ficar ressaltados pela aplicação da cera, né? E esse microfibra aqui, eu tenho utilizado ele já há 12 anos, eu não tenho problema com isso. E tem gente que aplica com rolo de pele de carneiro, solta pelo. É um risco. E fica, né, impregnado. Fica impregnado, fica aqueles pelos. Como eu falei, eu citei o exemplo da limpeza dos rodapés. Quer dizer, você tem um rodapé que ficou uma sujeirinha ali. Você não enxagou direito, você não limpou. A hora que você passar, ele vai puxar sujeira e vai ficar embaixo da cera. Aí acontece aquele caso do cliente falar: pô, mas meu piso está encerado e está riscando.
porque virou uma lixa ao contrário. Os resíduos ficaram no piso, você passou a cera, as pontas estão aqui, tudo que passa gruda. Sim. Entendi. Então, já falamos agora sobre cera. Quantas demãos mais ou menos esse pessoal passa? Usualmente nós aplicamos 4 demãos. Cera seca, desculpa. Seca rápido, 4 demãos. Em média, leva aproximadamente 40 minutos a secagem de cada demão. Ou seja, Entre demãos. De acordo com a temperatura ambiente Isso. ou Só que tem um pulo do gato. Você pode levar até 3, 4 horas para aplicar essa cera toda dentro de um ambiente? Se tiver com a temperatura baixa, você pode levar até 12 horas. 12 horas. Porque depende do seca. Mas, ou seja, influencia. Tira a cera antiga, certo? Sim. Faz uma limpeza perfeita. Seguindo todo aquele processo que você exatamente. falou. E depois aplica de 4 a 5 camadas. Sim, Era justamente o que eu ia Você mencionou perguntar. lá 8. É para aqueles de altíssimo tráfego. Mas você não consegue aplicar 8 camadas num único procedimento. Em 2 procedimentos. Sim, O que eu falei do pulo do gato? Nós temos turboventilador. Que auxilia. Que auxilia na exaustão. Legal. Então você pega uma sala que ela é úmida, a parede tem umidade. Já aconteceu do piso ter umidade e você passa uma demão de cera. Você poderia leva 24 horas a secagem. Tem que Aí você vem com turbo, Sim. força a exaustão. Agora a secagem plena dessas demãos é de aproximadamente 12 horas. Mas Alexandre, tem que ser 12 horas? Não. Não é que... É variável, né? É variável. Eu faço tratamento em área de UTI. Ou de repente está lá infartando. Você tem que parar o trabalho vai passar todo mundo pisar em cima da cera. Então aí entra o pulo do gato, que é o pulo do ventilador, e você força a exaustão e em seguida você já libera. Está transitável, né? Mas o cliente está ciente por escrito do que pode acontecer com a cera. Porque nós, prestadores de serviços, nós não vendemos só o serviço, nós vendemos também os materiais. Se o produto apresentar algum problema, não foi o fabricante do produto, foi quem vendeu o serviço junto com o material. Por isso que é importante uma boa parceria. Desculpa. Por isso que é importante uma boa parceria, você saber aquilo que você está aplicando no piso. Com certeza. Sim, com certeza. Então, é isso. Eu acho que Reaplicação da cera, quer entrar com algum detalhamento? Assim? Seria legal, porque essa é muito reaplicação. importante, né? A reaplicação da cera, na verdade, você... Precisa remover por completo a existente. Só não citamos que é necessário também você usar removedor. Que é justamente para amolecer a Para cera. você remover. E esse removedor, no caso, é um produto já pH neutro? Não existe removedor pH neutro, não, né? Já você tem alcalino dois tipos mesmo. de removedores geral no mercado, com cheiro e sem cheiro. Tá. Eu só utilizo sem cheiro. Mas com solvente. Sem cheiro, mas... Já não tem solvente, outros produtos químicos, tá? Mas que... Nada agressivo. Entre aspas, porque na verdade, o que acontece? O produto químico, ele penetra nas paredes laterais do piso, não é que ele arranca a sujeira, ele abre a porosidade e aí a sujidade fica solta. Quando você entra com a limpeza, ela se solta. Mas o que acontece? Uma vez que você aplicou cera, estou citando XLPO. Sim. Uma vez que você aplicou cera, você tem sempre que aplicar cera, porque cada vez que você usa o removedor, você vai abrindo a porosidade do piso. Eles te dão, tem caminho sem muito volta. importante é que eles, o pessoal que te contrata, que eles te dão tempo para fazer os dois ao mesmo tempo, porque deve ser muito importante, por exemplo, não botar o removedor, depois dizer, volta daqui 3 dias, porque nesses 3 dias... Encardinho, está preto e muita porque gente... você abriu tudo, a porosidade está lá, os buraquinhos que a gente não enxerga de olho... Sim, mas eles estão lá e estão absorvendo, então... Agora a sujeira entra direto, então é um processo
que tem que fazer tudo de uma vez só. Não adianta... Intervenção, né? Bem sigilosa. Eu tenho uma pergunta até aproveitando esse gancho, né? No mercado hoje, esse volume de ceramento no piso, ele aumentou ou ele caiu em função até que a gente vai entrar na sequência das novas tecnologias de piso que surgiram? Como é que é essa... Olha, ele tem caído. Ele tem caído, principalmente no outro segmento que a gente vai falar, na parte de LVTs. Mas, em contrapartida, aumentou a demanda por um serviço técnico. Porque você tem vários pisos que não precisam de cera, mas ao mesmo tempo ele precisa de uma limpeza técnica. Exato. E que não vai adiantar nada ele ser um produto totalmente sofisticado se ele não tiver uma manutenção adequada, né? É o que a gente vê acontecendo. Eu vou dar um corte agora, porque aí a gente entra exatamente nos produtos superiores com a aplicação da fábrica de PUE. Bom, tratamos sobre o PU, né? Sobre as questões de manutenção relacionadas à superfície, a esse tipo de superfície. Agora, gostaria que o Thiago explicasse para a gente o avanço da tecnologia com a superfície PUR. Sim, vamos lá. O segundo produto que a Belgotex trabalha é o Classic Mystic PUR, né? Então, assim, esse é um produto que a gente já conhece pela resistência, a consistência que a gente falou, inclusive, do XLPU. Qual que é a diferença aqui agora? Ele tem um tratamento dobrado de resina na superfície, né? O que eles chamam de reinforcement, né? PUR, né? O poliuretano reforçado. Ou seja, é uma camada cruzada que ela fecha toda e qualquer porosidade que você tenha na superfície do produto. E isso gera uma manutenção mais prática, um facilitador, redução de custo. Então esse produto ele tolera aí um sistema de limpeza diferenciado. A gente queria que você comentasse, tem uma obra com o Classic instalado, né? Como é que pisou lá no primeiro dia, como é que funciona esse planejamento na sequência, né? Vendo que o material agora tem uma propriedade que nada mais é dispensar o uso de cera. O que acontece? No dia a dia, a limpeza é mop. Depois, lavar, um exemplo, uma vez por semana, a cada 15 dias, depende muito do tráfego, do tipo de tráfego que recebe. Lavar com disco vermelho. Ok. Ou seja, até então, igual produto PU. Igual, vamos dizer, né? Ok? Tudo igual. A diferença está que, de acordo com o tráfego, um exemplo, a cada 6 meses, 4 meses, tá? O piso começa a apresentar algumas anuâncias devido ao tráfego, ao atrito. Aí você tem a alternativa de fazer o dry buffing. Dry buffing. Dry buffing. Em termos, o que é o dry buffing? Um polimento a seco utilizando o disco vermelho 3M Ruby. Certo. Só a seco? Só a seco. Então eu vou fazer o dry. Então, primeiro você tem que lavar o piso para tirar remover toda a sujidade dele. Que é igual ao que a gente viu anteriormente. Que é igual, seria uma manutenção. Você acabou de fazer a manutenção, a lavagem dele enxagou muito bem. Aí você vem com uma polidora com até 1000 RPMs, com o disco vermelho, você vem passando. Não pode parar sobre o piso, porque a reconstituição do piso para fechar pequenos riscos, desculpa, eu estou falando pelas metades, é através de aquecimento. Na hora que você vem com a polidora. Ou seja, você, durante o dia a dia, você usa o disco vermelho, dia a dia, para a lavagem. Para aquecer aquele, você usa o mesmo disco, só que você aumenta a velocidade, é isso? Para a lavagem, você tem que utilizar uma enceradeira que varia no mercado de 180 a 200 RPM. Okay. No mercado brasileiro ainda não encontrei nada acima de 200 RPM. Okay. Essa daí é a enceradeira que a gente utiliza para fazer a lavagem no piso utilizando o disco vermelho. Ou seja, é uma rotação mais baixa porque tem que ter um pouco mais de consistência na concentração da extração dessa sujidade. Não pode ser algo muito rápido, né? Sim, não, porque senão você não limpa. Sim. Okay. E a polidora, na verdade, ela também não exerce uma pressão de peso como a enceradeira. A enceradeira precisa de peso para poder fazer um trabalho abrasivo junto com o disco para arrancar a sujidade. A polidora não, a polidora ela trabalha plana. Tanto que você não pode nem virar para a esquerda ou para a direita. Você tem que
porque ela trabalha com o aquecimento com o disco vermelho. Entendi. Mesmo disco. Mesmo disco. Então o piso apresentou algumas anuâncias depois de 3 ou 4 meses, e você olha, você vê a diferença de brilho. Aquilo é tráfego, abriu porosidade. E você vem com esse procedimento justamente para fechar essa porosidade. Você vai selar essa porosidade sem precisar de usar nenhum produto químico, somente através do procedimento do disco vermelho e a polidora. Se resume no nome, tá? Na verdade, você aquece e você tira sabe, não dá para enxergar. Você nivela o piso, Nivela, porque o que ele está dizendo é o seguinte, vão criando, vamos chamar, não sei se a palavra é certa, estrias no piso, onde a sujidade penetra. Buracos. Mini buracos. Mini buracos. Quando você aquece, você vai amolecer essa camada de resina que tem na superfície, vai fechar essa microporosidade e vai restabelecer a aparência original do produto. Você não chega a desgastar. Você só amolece o tratamento. Você, justamente o que ele falou, ele dá aquela amolecida, ela fecha. É claro que tem que ser por um profissional qualificado, porque você está trabalhando com aquecimento no piso. Então, por exemplo, o cliente pôs isso no hospital, né? Vamos pensar nos hospitais. Colocou isso no hospital. Então, no dia a dia, vai usar um mop de limpeza superficial, para detergente neutro, ali diluído, tal. Semanalmente faz algo mais ou não precisa fazer algo mais? Vai depender do tráfego. Se for muito pesado, se o piso começar a apresentar algum encardimento, não por abrasividade, mas normal. Sim. Então, Aí ele entra com uma lavagem, com a enceradeira de 180 a 200 RPM. Então, Alexandre, se eu entendi bem, 2/3 da manutenção é igual entre um PU e um PUR, que é o MOP, é a manutenção com rotação baixa, com disco vermelho. 1/3 é diferente. Você aplica lá remoção e aplicação de cera, implantação e remoção. Dry buffing. Então, me parece que o segundo é mais fácil. E você tem um gasto menor. Você tem uma comparação? Sim, tem. Tá? Porque, na verdade, você vai economizar em produtos químicos. E também a frequência da aplicação. Lá na primeira parte do podcast, a gente lembra que nós falamos 40 minutos de secagem, 4 camadas. 12 horas de secagem. Ou seja, isso aí você faz em quanto tempo um dry buffing? Eu fiz uma conta de padaria, onde eu não incluí a parte de água nem salários de pessoal. Somente eu abordei a parte de produtos químicos para a implantação, que é um piso sem cera, e depois as manutenções. As manutenções agrega remoção e reaplicação. Então vocês vão ver, tá, a diferença que tem entre um sistema e outro. Aqui eu estou vendo, Alexandre, então a gente conta fácil aqui, a gente está falando mais ou menos R$8 por ano, por metro quadrado com cera. Justamente. E um pouquinho mais de R$2 e pouquinho de dry buffing. Olha, Thiago, 70% quase de diferença. Eu sei, mas vamos dizer que a diferença é R$6 por ano, por metro quadrado. E antes do podcast eu estava conversando com você, hoje entre um produto que a gente... diferença de preço. Diferença de preço. Que seja de 20% a 30%, um pouco mais caro, mas... Mas, puxa vida, fazendo um cálculo rápido, a gente está falando num payback de 3 a 4 anos. Você reverte todo esse investimento. Que a gente, no nosso mercado, a gente vende muito mais PU, mas depois de 3, 4 anos, as pessoas já têm o payback. O payback, exato. Então, em nossos produtos, você sabe também, um produto homogêneo fica 10, 15. Isso que eu ia falar. No mínimo. Você vai, ou seja, vai seguindo essa manutenção que é muito mais fácil, você tem uma durabilidade maior do piso. Ou seja, você tem um payback em 1/4 do vida útil do produto. Os outros 3/4 você vai estar ganhando dinheiro. Ou seja,
pessoas deveriam comprar. Sim, e vale ressaltar que você tem menos consumo de água, correto? Porque você Exatamente. É menos tudo. É o que? 55, 60% de menos água no processo. Que, na verdade, toda essa água está no outro processo. Né? Então você tem o que você vai utilizar de água, que é no processo de manutenção e conservação. Sim, legal. Tá? Agora, no processo de aplicação, nós estamos falando, já foi aplicado cera lá atrás. No processo de recamada, você tem que entrar com removedor de cera, que é diluído em água. Você tem lavagem, enxágue. Tá? Você eliminou a aplicação de cera novamente. Aí um detalhe, dependendo do local que você está fazendo, de repente tem alguém que tem que pisar, tem que passar um carrinho, aí danifica, você tem que fazer reparo. De trabalho. Então... Ou seja, enquanto você está fazendo um dry buffing e passa uma maca, é imprescindível. Não tem problema nenhum. Se você está passando cera... E outro detalhe, tá? O dry buffing você libera imediatamente. A cera você tem que esperar a cura dela. É muito mais prático e você tem o retorno em pouco tempo. Vamos considerar a escala do investimento. E uma coisa interessante. Eu acho que é isso, né? Todo mundo deveria usar PUR. Vantajoso. Agora, Alexandre, eu queria te perguntar, você quer dar mais algum detalhe sobre o processo de dry buff? Você tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Que é interessante para os espectadores? Tem que ser feito por um profissional qualificado para isso. Ok. E também o piso não pode ter grãos sob a manta. Tem que ter sido feita uma boa instalação. Por quê? Quando tem um grão, na hora que você vem com o polimento, você acaba queimando o piso. E um detalhe, quando eu falei que tem que ser por um profissional qualificado, também é para essa situação. Se existe alguma imperfeição no piso, porque tem muitas vezes que a regularização dele é bem feita, mas o contrapiso tem algum problema que a médio prazo, ou ele afunda, ou ele distorce. O profissional qualificado ele vai saber como manusear o procedimento de dry buffing naquelas áreas. Uma coisa que eu aconselho também no dry buffing, sempre tem que ser com duas pessoas. Porque muitas vezes quem passa a máquina não enxerga o piso. E se você tem imperfeições, é interessante que alguém faça vistoria, né? Através desse laser, olha, aqui você não pode passar, ou você tem que ser muito rápido, justamente para precaver isso. Porque é alta rotação, não é 1500 RPM, mas nós estamos falando de 1000 para baixo. Sim. Uma dúvida super rápida também, já para encerrar o assunto. Quantas vezes, por exemplo, um produto desse aceitaria um processo de dry buff? Olha, pela experiência que eu tenho, infinito. Porque o dry buffing vai ter que ser feito somente nos locais onde o piso apresenta diferença de tonalidade do tráfego. Ok. Porque até o momento eu não vi nenhum desgaste do piso, desde que feito o procedimento adequado. Se você parar a máquina em cima e você vai comer o PU, você vai comer o piso. Ou seja, o homem está 22 anos no mercado e ainda não viu, então significa que exatamente mais uma vantagem. Perfeito. Podemos encerrar o assunto, partir para um outro ponto, ok? Beleza. Perfeito. Tiago, dando continuidade ao assunto de superfície PUR, apresenta pra gente um novo produto de segurança que nós iremos lançar. A Belgotec está lançando agora, Alexandre, no mercado, uma nova linha chamada Polysafe Verone, né? Então, qual que é o diferencial desse produto? Ele é chamado piso de segurança. O que é o piso de segurança? Ele tem na sua composição, ou seja, desde a base até a superfície, agregados minerais, né, que vão evitar que a pessoa se acidente por escorregamento. E isso vai acontecer durante toda a vida útil, ou seja, conforme você, por desgaste com o passar dos anos, você vai perdendo um pouco de massa, esses agregados eles vão estar lá o tempo inteiro. Então o que acontece na prática? O que a gente vê nos pisos tradicionais, né? A gente vê lá a classificação de antiderrapante R9, R10, R11, só que eles não têm esses agregados. Então, com o passar do tempo, você vai perdendo aquela eficiência que você tinha na fase inicial do produto. Nesse produto, não. Você tem esses agregados. Qual que é o benefício desse agregado? O contato do solado com o piso
ele pode gerar um fator de deslizamento. E isso é provocado às vezes por um contaminante, pode ser água, pode ser graxa, óleo que você às vezes está trafegando na rua, enfim, você entra no ambiente e carrega aquilo para a superfície do piso. Então, o caminhar dessa pessoa atrelado ao peso tem uma camada aqui que a gente chama de squeeze film, que é o contaminante que fica entre o piso e o seu solado. Se você não tem nada para brecar isso, você escorrega. Então esse piso ele vai trazer essa característica em toda a sua composição. São cores, inclusive, que foram preparadas, né, pensando no bem-estar do paciente, do usuário, com aplicações diversas. Então a gente vai estar falando assim, dentro de um hospital, nós vamos colocar isso em leito, em circulação, pensando, por exemplo, em maternidade, idosos, clínicas de idosos. É importante que você falou está na sua composição inteira, né? Ele é um R11, como existem outros produtos R11 no mercado, mas eles estão no embossment, né? Ou eles estão na capa. Na capa, né? Ou seja, com desgaste, esse R11, vamos dizer, ele vai desaparecendo, que não é o caso desse produto e por isso que se chama um piso de segurança. Outros produtos, eles não podem usar esse nome piso de segurança. Mas ele tem uma capa de uma aplicação de PUR reforçado também. Então, Alexandre, esse produto não pode ter dry buffing, né? Não. Qual que é a manutenção? A manutenção dele, bom, primeiro, tem que haver uma excelente limpeza de término de obras, porque o nome já diz, ele é um piso de segurança, para não haver derrapagem. Escorregamento. Então, a limpeza de término de obras é primordial. Depois, no dia a dia, você pode trabalhar com mop e, de acordo com o tipo de agregar resíduos, você entra numa lavagem com uma enceradeira, que pode variar de 180 a 200 RPM, com disco vermelho e um bom enxágue. Lembrando sempre que isso aqui é um piso para evitar da pessoa escorregar. Então ela agrega. Sim, um travamento. Se ela retém solado, ela vai reter resíduos também. Então existe um procedimento de manutenção. Até provavelmente um pouquinho mais em termos de manutenção diária, com provavelmente um cuidado um pouquinho superior do que um piso liso, né? Sim. Mas porque leva uma vantagem. Sim, exatamente. Você tem uma vantagem. Porque assim, olha, só para a gente ver um pouco da evolução, né, do produto. A gente tem pisos de segurança que tem um fator rústico superficial muito mais elevado, né? E esse piso foi desenvolvido justamente para quê? Para você aplicá-lo nos ambientes que são tradicionais, com mais leveza e com facilidade de a diferença entre os dois, né? Você não quer andar descalço. Sim. É quase uma lixa. Mas o produto Verona, Policei Verona, realmente é um produto que tem as características, mas quase não sente. E a gente está falando aqui de vários ambientes, por exemplo, academias, vestiários, né? Aquelas transições que você vai para uma área úmida, piscinas, né? A área quem faz natação. Sair da piscina é muito mais seguro, né? Com certeza. Então você vai ter aplicação em rampas, né? Escadas de um modo geral. Mas aí que tá, a gente não vai limitar a aplicação desse produto só nesses ambientes. A gente vai poder pensar todo o espaço de uma edificação com essa segurança envolvida no... pelo que eu estou vendo também é uma manutenção barata, né? Porque tudo bem, você não pode usar dry buffing, mas também não vai ter cera. Então é uma manutenção razoável, econômica. Sim, é um mop diário e talvez com uma frequência semanal ou periódica entrar com uma lavagem técnica, como você colocou. É aquilo que eu disse, a característica dele é reter. Sim. Então ele vai reter o tráfego e ao mesmo tempo ele vai reter resíduos. Só o procedimento de manutenção e conservação que tem que se adequar à característica do piso. Existem algumas situações que a pessoa, mas o piso está encardindo. Mas claro, ele retém, mas você não fez a limpeza de término de obras correta e não está fazendo a limpeza adequada. Você está tratando esse piso como um piso com outra característica. Então, às vezes, o cliente final ele não tem o feeling de diferenciar as qualidades. Quer dizer, você tem a pintura de um veículo com uma especificação e de outro veículo outra. Não dá para você conservar os dois da mesma forma, que um deles vai ficar a desejar. Ok, é isso? É isso.
Bom, dando continuidade ao nosso bate-papo, tratamos sobre superfícies de PU, PUR nas mantas e vamos continuar falando um pouco agora também dos nossos heterogêneos, que são os LVTs, e em um futuro bem breve também as nossas mantas heterogêneas virão, né? Então, Thiago, novidade, né? Novidade, por gentileza. Vamos falar um pouquinho, só para a gente clarear, né, as diferenças do que a gente tratou até agora aqui com o Alexandre, né, de um piso homogêneo para um heterogêneo, né? Qual que é a grande diferença? Basicamente, um piso homogêneo ele é uma massa única, né, Alexandre? Ele é um material mais consistente, compacto, com baixa espessura, e onde tem, né, os tratamentos de superfície. E aqui, né, ele é um produto que a gente vai falar agora, capa de uso, né? O homogêneo é praticamente uma capa de uso inteiriça, né? A diferença para os heterogêneos, ou seja, tanto nos LVTs, que são os modulares, né, em placas ou réguas, e das mantas, é que eles são constituídos de camadas, né? Então, a camada principal, que a gente vai ver até pelo slide aqui no nosso material, é o que a gente chama de capa de uso. Que a capa de uso é o que vai definir a resistência à abrasão, né, do produto. Então, nós temos produtos com classificação comercial, classificação residencial e com diferentes espessuras de capa de uso. Hoje a Belgotex trabalha no mercado residencial com a capa de uso mais alta do mercado, que é 0.2, né, ou 0.2, 2 milímetros, como o pessoal trata aí no mercado. Nós temos capa de 0.2 nos residenciais, 0.55 ou 0.55 nos comerciais, e a gente vai também lançar as mantas heterogêneas, né, que vai ser outro tópico da nossa conversa, com camada de 0.7. Né? Então, Alexandre, dentro desse métier de produtos, né, tanto nas mantas heterogêneas ou nos LVTs, que são heterogêneos por conta dessas camadas, quais são as diferenças que a gente encontra aí no processo de manutenção do que a gente viu até agora da manta homogênea? Nenhuma. A mesma coisa. O que acontece? Limpeza de término de obras adequada é o principal para não danificar a capa de uso. Como também proteger o mobiliário para não ter materiais pontiagudos que venham arriscar a capa de tráfego. Danificou a capa de tráfego, você danificou permanentemente. Você tem um exemplo, meu piso está todo riscado. Eu justamente utilizo algum material pontiagudo foi arrastado sobre o piso. O que destaca muito o risco é a sujidade que impregna, né? Quando você, numa limpeza, você remove essa sujidade, o risco já diminui em 50% a 60%. Agora, a sujidade, na hora que voltar de novo, vai destacar. Aí, para você amenizar essa situação, a única forma é aplicando cera. Também você vai ter que aplicar cera pelo resto da vida. Então, qual que é a melhor receita? Uma excelente limpeza de término de obras e proteger o piso durante a obra. Acabou o problema, você não vai precisar usar cera, você não vai ficar com pisos riscados. Sim, até porque o principal benefício desses produtos com capa de uso, que tem uma resistência muito boa, por sinal, é justamente você ter facilidade de conservação, né? Então, ou seja, você não vai ter que passar nada, né, no produto. Qual que é a limpeza de... Pós-obra é basicamente igual que todos os outros produtos, mas o dia a dia. Então, mop. Então, disco... Esquece. Você só faz isso na lavagem pós-obra. Nós estamos falando na área comercial. Se nós estamos citando na área residencial, você vai utilizar mop. Um detalhe muito grande que as pessoas confundem. Você vai usar detergente neutro diluído em água para fazer a limpeza, você vai usar o detergente diluído em água para fazer a limpeza. Mas depois você vai utilizar água para remover o detergente que diluiu a sujidade. Porque se você só passar o detergente vai fazer a ação dele, ele vai se tornar de novo um agente impregnante junto com o resíduo. Aí o piso começa a marcar. Exatamente. Isso acontece muito, né? Esse resíduo, essa oleosidade que fica, ele absorve a sujeira. Uma forma de imã para a sujidade. Aí suja muito mais rápido. E vamos colocar também outro fator importante, né? Que as pessoas vão perguntar muito sobre isso. Piso não tem problema nenhum com água, né? A gente não tem problema nenhum com umidade, né, na sua superfície, que é um material que não tem, né, uma porosidade muito grande. Agora, o que é legal as pessoas precisam entender também, não confundir a limpeza com detergente com desinfetante, né? Que muita gente vai
tem a falsa sensação de passar um produto que traz um cheirinho, alguma coisa, é o que limpa o piso, né, Alexandre? Não é bem isso, né? Não é. E tem alguns produtos que tem cera de carnaúba. É uma maravilha para dar um brilho. Olha, esse piso está escorregando. Mas a pessoa usa um desinfetante que na composição tem carnaúba. E a cera de carnaúba ela escorregaria. Agora, sobre a questão, por exemplo, que você falou sobre a água, que algumas pessoas, a gente como fabricante, por exemplo, no nosso manual é isso. O que vocês indicam para uma limpeza desse produto para tratamento de área? Obviamente o que você falou, água, um detergente neutro diluído em água. Sobre essa questão que você citou, em termos de você trabalhar com detergente diluído e uma necessidade depois de apenas utilizar a água para uma remoção total de algum resíduo do detergente, é importante citar que algumas pessoas entendem que talvez é aquela cultura brasileira de você lavar cerâmica. O enxágue é absurdo. Porque existem sim algumas situações de técnica do próprio produto que às vezes o pessoal não conhece, não sonda esse termo, usa o excesso da água, né? Então deixa explicado para a gente assim de uma forma um pouquinho mais objetiva, como que seria esse detalhe que você falou do uso da água para fazer a remoção do resíduo, de repente, do detergente que permaneceu ali no que lado. ficou seco ali na superfície e a gente não está enxergando. Sim, você vai utilizar no pano. Exatamente, um paninho umedecido. No caso residencial, muitas vezes o pessoal usa pano de saco alvejado. Já nas empresas já é mop. Você tem até uns mops que já vai no próprio cabo o produto químico que a pessoa borrifa, tanto para a parte, um dispensador, tanto na parte para o detergente dentro de água, como também um bactericida, um fungicida para poder dispersar no piso. Você passando o detergente ou um outro produto na linha de detergente no piso, depois você tem que vir, no caso residencial que usou um pano de saco alvejado, você tem que vir com outro pano úmido. Úmido. Sem nenhum... Nunca jogar detergente sobre o piso. Detergente de origem água. Não deixar formar poça no piso. Perfeito. No caso de escritório, que a gente está falando sobre mop, a mesma coisa. Você usa um mop com detergente de origem água, depois você tem que usar o mop somente com água. Mas sempre úmido, nunca encharcado. Ok. Um detalhe muito importante. Eu acho que é isso, né, gente? Perfeitamente. Eu acho que sim. Ou seja, questionamento. Nitrogênio é muito fácil para uma manutenção. Barato, sustentável, pouca água, vida que segue. É isso aí. Eu acho que é isso, perfeito. A gente só tem a agradecer a tua presença aqui, Alexandre, pela tua disponibilidade primeiro, porque conversamos assim com um time muito curto e você conseguiu a tua agenda se organizar e estar presente aqui com a gente esses 2 dias. Cara, a gente só tem a agradecer e queria deixar a palavra aberta, o microfone é teu. Você quer falar um pouco aonde o pessoal pode, de repente, encontrar os teus trabalhos? Tem rede social, tem algum meio de comunicação assim que fica fácil de te conhecer melhor e os teus trabalhos, os teus cases? Fica à vontade, o microfone. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ter conhecido a fábrica, o espaço dessa parceria entre a Belmotex e a TJ. E, ao mesmo tempo, o meu sonho como profissional de área é conseguir levar ao cliente final que ele pode ir muito com o piso vinílico, mas ele tem que se adequar. Então, eu fico muito satisfeito quando eu chego no cliente e vejo que ele está fazendo um processo adequado, ele está usufruindo daquilo que o piso propicia a ele. Tá? Não é demagogia, é uma realidade. Você vê o cliente gastando 200, 150, 100 reais por metro quadrado de piso e depois perdendo todo esse investimento. Para nós, que mexemos com manutenção e conservação, o objetivo primordial é ter o cliente usufruindo e gostando daquilo que ele adquiriu. Tá? Com relação a nos encontrar, nós temos o nosso site, que é o www.tjservicos.com.br. Pode estar nos acessando também através dos telefones. Sim. Tá? Tem o celular que atende também no PLX. Está aparecendo aqui na tela os Está dados, aparecendo né? na tela os dados. Instagram, essas coisas por enquanto ainda você Tem o Instagram,
tá? Mas ele está mais parado. Se atualizar, no caso. Desatualizado, precisa atualizar. Beleza. Perfeito. Obrigado, Alexandre. Obrigado, viu, Alexandre? Obrigado. A gente agradece também a nossa equipe técnica, porque sem eles nada disso aconteceria. Obrigado pela paciência, desde já. Ao marketing, todo o apoio que foi nos dado pelo marketing, todo o trabalho, o agendamento que eles fizeram. Eu acho que é isso, cara. Tudo que se resume é uma palavra, uma frase simples que a empresa usa, que eu achava particularmente até um pouco clichê, mas na verdade ela é uma realidade. Juntos somos mais fortes. E realmente as coisas só acontecem quando as mãos se dão, né? E realmente há essa ligação entre as pessoas para que se realize alguma coisa. Fica mais fácil, fica mais leve. E eu peço e acredito que será assim. A minha área, na verdade, cruza muito com a tua. Então, assim, já é o início de uma grande parceria e com certeza contarei aí com TJ nessas obras do Brasil afora. Obrigado, gente, é isso aí. Obrigado. Muito obrigado a todos.